Muito boa tarde, Giovanni Barreiro. Boa tarde, ouvintes da Banda B. Giovanni falando direto aqui da Associação dos Delegados de Polícia do Paraná, DEPOL, que contesta aí as declarações dadas pelo governo do Paraná em relação à nota, divulgada em relação a todo o episódio aí da caravana do ex-presidente Lula, que acabou sendo alvo aí de tiros, enfim, de violência durante a passagem pelo estado do Paraná, que está sendo investigado todo o caso pela Polícia Civil do Paraná. Então, doutor Daniel Fagundes, presidente da DEPOL, boa tarde. Qual o posicionamento, então, da Associação da Classe em relação às declarações feitas pelo governador Beto Richa? Primeiramente, Flávia, boa tarde, Giovanni, aos ouvintes da Banda B. Agradeço a oportunidade de estar dando a nossa posição a respeito desse assunto polêmico. Primeiramente, também gostaria de fazer uma pequena correção. Nós não estamos atacando aqui e respondendo ao governo do Estado do Paraná. Nós estamos aqui dando uma resposta ao senhor Beto Richa. É ele que fez uma afronta a um delegado de polícia, e quando um governante, quando um deputado, quando qualquer ente político, seja quem for, qualquer instituição ataca um delegado de polícia chamando-o publicamente de mentiroso, saiba que essa pessoa, no caso o Beto Richa, está atacando toda a classe dos delegados de polícia do Paraná. Nós somos uma classe unida e nós não admitimos esse tipo de desrespeito. O nosso colega Wilson Fabiano, que está no interior, em Laranjeiras do Sul, fazendo um belíssimo trabalho ao lado do Dr. Helder, eles estão tocando essa investigação com bastante responsabilidade, como fazem com qualquer outra investigação. Não estão menosprezando e nem dourando a pílula. Eles estão fazendo uma investigação séria. Tá? E, num determinado momento, provavelmente se sentindo um pouco pressionado, mas principalmente sentindo que a estrutura da Polícia Civil realmente está defasada, o colega Fabiano, em determinada nota, ele faz um desabafo, dizendo, se eu tivesse mais condições de trabalho, eu teria como dar uma resposta aqui mais eficiente, e daí fez alguns números. Eu estou cuidando de preso, eu estou trabalhando mais do que 10 horas por dia, eu estou trabalhando muito mais que as 40 horas semanais. Nós estamos num estado em que, embora muito mais 100 municípios a mais do que Santa Catarina, temos um efetivo de delegados menores, porque nós temos 780 cargos de delegados de polícia criados por lei, porém apenas 416 estão providos. Há mais de 360 cargos do delegado de polícia no Paraná que estão vagos. Então, é uma defasagem. Nós trabalhamos hoje com menos de 50%, em relação a cargos de delegado de polícia, investigador de polícia, escrivão de polícia, e no momento em que o nosso colega faz um desabafo, reverberando o que a associação e o CIDEPOL, a DEPOL e o CIDEPOL já vem descortinando, tá? Ele reverbera essa reclamação, daí ele é atacado publicamente pelo senhor Beto Richa, dizendo que ele é um mentiroso, quando, na verdade, quem vem faltando com a verdade em relação à segurança pública do Estado do Paraná é o próprio senhor Beto Richa. Basta visitarmos uma delegacia de polícia e ver se a estrutura está adequada. A furtos e roubos, na década de 90, trabalhava com 15 delegados de polícia, hoje tem 3. Por esse comparativo, fora os presos em delegacias, dos 30 mil presos do Paraná, 10 mil estão nas delegacias de polícia. O governador Beto Richa, no segundo mandato, disse que o melhor está por vir. Prometeu 14 novas unidades para o DEPEN, justamente para desafogar em 70% essa questão de presos em delegacias de polícia. Ele não entregou nenhuma carcerária, nenhuma estrutura para o DEPEN, ele não aumentou a estrutura do DEPEN, ele não construiu nenhuma penitenciária ou casa de custódia. Ou seja, em 8 anos de governo, o senhor Beto Richa não nos entregou nenhuma penitenciária, nenhuma casa de custódia, não aumentou a capacidade do DEPEN e perpetua essa situação de presos em delegacias de polícia. Por isso, o dever da DEPOL de vir aqui falar a verdade para os paranaenses. Certo. Em um certo ponto também, o delegado no interior citou a questão de hierarquia e de interferência política, alertando que o trabalho da Polícia Civil é um trabalho isento de pressões políticas, enfim, qualquer pressão externa. Sem dúvida, o trabalho da Polícia Civil tem que ser isento de pressões externas, porque é um trabalho técnico. O nosso delegado de polícia do Paraná, todos, é um número enxuto, como falei, somos só em 416 delegados de polícia, isso incluindo os últimos 20 nomeados, que na verdade vão tomar posse na quinta-feira da semana que vem. São todos delegados preparados tecnicamente e que têm que fazer um trabalho isento e técnico.
Tá? Mas essa questão da interferência política não é bem esse o mote da nossa resposta aqui ao senhor Beto Richa, porque o próprio delegado Wilson Fabiano trabalha em conjunto com o seu chefe, superior hierárquico, que também é um delegado de polícia, o doutor Helder, ambos são amigos e trabalham em conjunto e trabalham bem. Então não é bem essa a tônica que a DEPOL está destacando, porque esse tipo de probleminha, se é que houve algum problema, ele é resolvido internamente entre os delegados, que tem uma união muito grande, é uma classe bastante unida e tem ficado cada vez mais unida, tá? Não é bem esse o mote. A DEPOL e a classe como um todo se indignou com a manifestação do senhor Beto Richa, chamando o nosso colega, o nosso associado, o nosso delegado de polícia, que é um profissional sério, tá, e honesto e trabalhador, chamando-o de mentiroso. E todas aquelas observações que o delegado fez na nota, falando que não tem estrutura no Paraná adequada, que tem preso em delegacia, que ele não tem com quem revezar plantão, que as viaturas estão precárias, que não tem nem algema suficiente, que tem preso em delegacia. Todas essas questões, colete balístico vencido, que nós já enfrentamos esse episódio, daqui a pouco ele vai se repetir, tudo isso é que nós ficamos indignados. Quer dizer, o nosso delegado não apontou nenhuma inverdade, ele só apontou fatos e contra fatos não há argumentos. Então, nós não admitimos que o senhor Beto Richa venha chamar um delegado nosso que fez uma manifestação dessa de mentiroso. Ele não é mentiroso, não é esquerdopata, ele não tem vinculação com esquerda, nem com direita, nem com partido político nenhum, ele é independente e isento. É esse o trabalho da Polícia Civil, tem que ser independente e isenta. Mas o próprio doutor Fabiano não reclamou dessa questão. Tá? Essa questão está resolvida. A nossa indignação é contra o senhor Beto Richa, que isso fique muito claro. Presidente, só para a gente finalizar, o senhor acreditaria que fica em 3 pontos o principal problema hoje enfrentados pelos delegados? A questão da falta, defasagem de pessoal, né, a questão da infraestrutura sucateada e também a questão dos presos em delegacias. Esses são, né, é o tripé que está movimentando e né, concentrando aí as atenções e os esforços dos senhores? Sem dúvida. Desde a época que a DEPOL mantinha diálogo com o senhor Beto Richa a respeito das necessidades que a Polícia Civil tem, que são necessidades sérias, gira em torno desses 3 pontos. E, infelizmente, em 8 anos de governo, o senhor Beto Richa não resolveu. Ele não resolveu a questão de presos em delegacias de Polícia Civil, ele não resolveu a questão da defasagem funcional, ou seja, da pequena quantidade de delegados, investigadores, escrivães e papiloscopistas da Polícia Civil, e ele não resolveu a questão da estrutura predial, da estrutura de carros, enfim, de acessórios, de equipamentos do trabalho do dia a dia policial, principalmente da polícia investigativa. Então, claro, a nossa luta continuamos reivindicando no governo que se avizinha, que para nós é um novo governo, tá? Para nós viramos essa página, e o melhor está por vir do Beto Richa é justamente isso, a saída dele do governo. E para nós, da Polícia Civil, nós entendemos que com o novo governo que se avizinha, ainda que seja um governo só de 9 meses, o diálogo, sim, vai ser reaberto, eu não tenho dúvida disso. Tá? É uma outra pessoa que está entrando, não tem nada a ver com o perfil do Beto Richa, apesar de ter feito parte do governo dele, mas é uma outra pessoa a quem nós vamos continuar reivindicando, com bastante galhardia, mas com bastante educação, mas do jeito que tem que ser reivindicado, coisas necessárias para a Polícia Civil, como bem você resumiu. Estrutura para poder trabalhar, condições de trabalho melhor, tirar preso da delegacia e ter um planejamento para recuperar o efetivo da Polícia Civil. Tá, ok, então, muito obrigada pelas informações. Está aí, então, Giovanni, o posicionamento da classe, da Associação dos Delegados e também do sindicato em relação às declarações feitas pelo governador Beto Richa. A repórter Flávia Barros aconteceu. Deu na Banda B.